Olá, irmãos, paz seja convosco. Dando continuidade à nossa série, que nós estamos estudando sobre Satanás, seus demônios, suas atividades. No primeiro vídeo nós falamos sobre a origem do mal, né? Como Satanás, suas intenções, como ele se organiza, como foi a sua origem. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a estrutura do mal e sobre a autoridade que a igreja tem para militar com o mundo das trevas. Nós, como corpo de Cristo, nós temos tanta autoridade, talvez nós nem imaginamos quão poder nós temos em nossas mãos. A igreja, eu digo que é a maior instituição da terra que pode combater o mal. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre a sua influência estrutural. Satanás sempre vai trabalhar, irmãos, em dois níveis. Ele mesmo, ele trabalha através de seus subordinados, como você está vendo aí nesse slide. Ele vai procurar executar o mal de todo tipo, mas ele também trabalha para embutir sua estrutura dentro da humanidade. E essa estrutura, esses conceitos, ela pode se perpetuar sozinha. Ele trabalha dentro da filosofia, dentro das ciências, dentro digamos assim, das estruturas políticas, estruturas governamentais. E sempre vai ter pessoas que estão servindo a ele com pensamentos distorcidos em relação à palavra. E assim ele vai conseguindo controlar essas estruturas governamentais, estruturas do mundo. Existem os senhores do mundo. Se vocês não sabem sobre esse assunto, dá uma investigada, você vai encontrar bastante vídeo. Famílias muito ricas que querem controlar o mundo através do poder e da política. Pessoas que são verdadeiros servos de Satanás, que fazem coisas que ultrapassam a lei, não obedecem à lei. São pessoas que procuram sempre o seu melhor, o seu bem-estar, o que eles desejam, sem se importar com ética, com lei, com pensamento social. Eles fazem o que bem entendem, porque dominam através do poder e da riqueza. E vocês sabem que isso existe mesmo. Olha só, a sociedade tem estruturas básicas, governamentais, intelectuais, educacionais, morais, religiosas, econômicas e de comunicação. Então, essas estruturas básicas de um Estado, de uma sociedade, ele descobriu formas de se meter nessas estruturas e dominar. Sempre tem pessoas que estão em cargos de chefia, cargo de autoridade, cargo de poder, que são verdadeiros adoradores de Satanás. E por isso você vê que alguns países eles caem. Países que oprimem os seus cidadãos. A gente está vendo um caso muito recente, que é o caso da Venezuela. Uma pessoa destruindo pessoas e nações, né? Causando mal aos seus próprios cidadãos. Não tem como não ser uma obra maligna. Inclusive ele não crê em Jesus Cristo, essa pessoa, esse governo. E a gente já viu dentro da nossa história, vários governos tiranos, né? Na época do nazismo, você já viu muito, né? Pensamentos, ele consegue colocar dentro dessas estruturas do governo, isso aí muito tempo. Se você procurar na história do Brasil, desde o descobrimento, você vai ver formas de opressão. Grande exemplo é a nossa escravidão, que há pouco tempo ela foi extinta, mas ainda tem resquícios. Nós ainda vivemos como escravos, né? Um aprisionamento mental. Outro grande exemplo é a corrupção política do nosso país. E o brasileiro gosta desse negócio do jeitinho, né? Cada um por si, cada um mais esperto do que o outro. Essas mentalidades, esses sofismas, eles entraram na nossa sociedade. O Brasil, se você estudar o berço histórico, hereditário, quem trouxeram quem para o Brasil na época da descobrimento? Bandidos, ladrões. Esse é o nosso berço. Então é muito complicado hoje você dizer que a gente não tem uma herança negativa. Nós temos sim. E às vezes até você que a gente vê até dentro do cristianismo estruturas de corrupção, capitalismo, ele quer captar de quem não tem, não é?
Então são estruturas que sempre é uma estrutura do Brasil muito voltada para si, para o seu egocentrismo. Enquanto eu estiver bem, eu não me importo com o meu próximo. É o negócio do jeitinho brasileiro. Eu tenho que furar fila, eu tenho um amigo lá dentro que pode agilizar um atendimento para mim, que pode fazer alguma coisa para mim. Até na igreja, irmão, se você entra num culto, você vê os bancos cheios de Bíblia. Alguém guardando lugar para um monte de pessoas que nem sequer chegaram. As pessoas que chegam cedo não têm direito de sentar, porque já tem alguém que chegou mais cedo para guardar lugar para as pessoas que não chegaram. Como é que é o nome disso? Corrupção. Até dentro da igreja você vê isso. Estou falando de uma coisa bem simples. Pessoas que usam o dinheiro de Deus, né, para si, não aplicam no reino. Isso, todas essas pessoas, essas práticas, vem de um país corrompido, vem de uma cultura. Você já tem uma raiz profunda na corrupção desde o nosso descobrimento. Tudo isso é estruturas satânicas que Satanás entra e coloca isso dentro da sociedade. Essa estrutura pode ser formada por princípios divinos ou malignos. Se nosso inimigo conseguir se infiltrar nessas estruturas fundamentais da existência, será que Satanás não conseguiu se infiltrar nas estruturas sociais do nosso país? Só você fazer uma análise. Ninguém sabe mais quem é quem a partir dessa diferença de gênero. A criança já não sabe se ela é feminina, se ela é masculina. É uma confusão total na cabeça das nossas crianças. Pedofilia, corrupção, abuso de autoridade, abuso de poder. Pessoas que começam bem, mas terminam mal. Tudo tem corrupção. Desde que você está numa fila, alguém está furando a fila. Você está pagando, aí parece um conhecido, você está pagando uma conta numa fila, o conhecido pede para você pagar para ele, e você, porque ele não quer esperar. É o mundo no micro-ondas, ninguém tem paciência para esperar nada. É tudo para ontem, né? É que o que Bauman fala, né, esse sociólogo polonês, ele diz que a sociedade é líquida. Todo mundo é muito egoísta, todo mundo está muito centrado em si mesmo, não existe mais solidez. Os relacionamentos de copo descartáveis, eu não preciso mais, eu sou casado com uma pessoa, mas daqui a pouco eu não quero mais ela está ficando velha, desuso, então eu posso trocar de casamento sem nenhum peso de consciência a hora que eu quiser. Isso que significa o quê? Isso é uma estrutura satânica, né, que está infiltrada dentro da família, dentro das estruturas sociais, governamentais, dentro da educação. O marxismo ele é ensinado à torta e à direita. Esses movimentos de esquerda e direita, isso é tipo uma idolatria. Ninguém entende nem sequer os conceitos de direita e de esquerda, e é uma manipulação midiática, e as pessoas acham que entendem o que é direita, o que é esquerda, o que é o comunismo, Ninguém sabe, na realidade, as estruturas básicas. Você conhece um governo corrompido, uma estrutura corrompida, chamada esquerda, chamada direita. Na realidade dos fatos, nem é isso. Você nem sabe a origem e os reais objetivos dessas duas estruturas. O objetivo inicial é uma coisa distorcida e corrompida que você fica brigando, quando é briga por futebol. E você vai para a Bíblia, ninguém briga por Jesus, né? Não existe um partido de Cristo. O que se tem algumas denominações que se acham santas demais, se acham detentores, juízes do corpo de Cristo. E é tanta confusão que você vê, é tanta desunião. Isso o que significa? Satanás está imperando. E a igreja está perdendo esse controle. Agora eu queria falar sobre um pouquinho dessa autoridade, porque nós temos autoridade. Se tem alguém que tem autoridade sobre o mundo das trevas, somos nós, a igreja. E muitas vezes a igreja não está sabendo lidar com essa autoridade, não sabe administrar bem isso. A autoridade dos cristãos sobre os poderes das trevas. Não precisamos temer aos caprichos de Satanás, porque a Bíblia fala aí, ó, em 1 João 4:4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem é que está em nós? Não é o Espírito da verdade da vida? O Espírito Santo, que é o próprio Deus? Nós temos um grande Deus habitando dentro de nós. E por que as pessoas ainda estão sofrendo? Por que os crentes só vivem caindo? Vivem uma frieza espiritual sem precedentes. Não tem qualidade de vida, não tem uma qualidade de vida espiritual. Estão ressequidos, qualquer coisa abala a estrutura espiritual da pessoa.
É porque é falta de conhecimento. Sempre eu atrelo tudo. Você não tem relacionamento com a palavra de Deus. Você é uma pessoa que frequenta a igreja porque você acha que é um entretenimento. Eu tenho que ir domingo. Mas não passa disso. Enquanto os cristãos não entenderem que eles têm uma responsabilidade nas mãos e têm uma autoridade, nunca vai conseguir caminhar conforme o Senhor Jesus deseja. Não vai ser um discípulo, porque a gente tem os amadores, né? Tem gente que fala assim, eu sou católico, mas outros falam, eu sou católico, mas eu não sou praticante, eu sou simpatizante, né? Tem os simpatizantes do LGBT e também tem os simpatizantes do cristianismo, dos evangélicos, né? Todo mundo agora virou moda dizer que é evangélico. Crente até o diabo é, você sabia? Ele crê que treme. Ele é crente mais do que muitas pessoas, porque ele sabe quem é Deus, sabe qual é o peso que tem a sua palavra. Então, quando ele ouve a palavra de Deus, ele treme, porque ele sabe que aquilo é real. E que a palavra de Deus ninguém pode passar, nada passará. Se tem alguma coisa que nunca passará, é a palavra de Deus. A palavra diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra não passará. Se a palavra nunca passará, que é uma coisa real, o que é real? Real é algo que perdura no tempo e no espaço. E o que perdura no tempo e no espaço? A palavra de Deus, porque está escrito que ela não passará. Passará séculos e séculos, pessoas nascem, pessoas morrem, e a palavra de Deus continua firme, verídica, fidedigna. E ela já tem se mostrado, ela tem mostrado o seu poder e sua força. Porque é um livro mais antigo como a Bíblia, que ninguém consegue acabar, ao contrário, sempre foi o livro mais vendido. Um livro que perdura no tempo e no espaço, continua o seu conteúdo sem ser alterado. E as tentativas de alteração foram fracassadas. É o poder vivo de Deus na própria palavra, é a boca de Deus que fala. Então, se existe algo que é real, é a palavra de Deus. Se existe algo que eu tenho que ler, entender e praticar, é a palavra de Deus. Esse é o segredo. Outras pessoas acham que Satanás tem muito poder, mas o poder de Satanás é limitado. Deus não está brigando com Satanás, ele já derrotou Satanás. Satanás não é onisciente, ele não é onipotente, não é onipresente. Ele não está em todo lugar, ele não sabe de tudo, tá? Ele não tem todo o poder. Só Deus possui esses 3 atributos, que são os atributos da divindade. Ele é forte, Satanás só é forte, mas nada em comparação a Deus. Ele é muito inteligente, ele é astuto, ele é sagaz, e ele é chamado Deus desse século, porque ele engana. Sabia que até as táticas de Satanás, ele não muda? São as mesmas táticas desde o Jardim do Éden. Você pode observar, é sempre tentando confundir a mente do homem em relação a Deus. Sempre tentando distorcer a palavra de Deus, sempre imitando as coisas de Deus. Ele não é criador, ele imita tudo. Ele imita os dons do Espírito, ele quer mudar a tua consciência em relação a Deus, que tu crê em relação a Deus. E são as mesmas táticas. Ele fala, não foi assim que Deus falou para Eva, que você não pode comer de nenhum dos frutos? Aí ela fala, não, só tem um fruto que eu não posso comer. Ele sempre tentando distorcer. Ah, mas é porque ele sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. É isso que o Senhor falou? Então ele sempre tentando distorcer. E a mesma coisa é isso. Quando ele descobriu agora, através da ciência, que a ciência tenta provar tudo, né? Tudo tem que ser provado para a ciência. Então, existiu o Big Bang, existiu uma explosão cósmica, e todo mundo nasceu dessa explosão cósmica. E quem foi que criou o ponto da matéria? Não se explica só depois que a matéria existe o ponto da matéria. Antes, quem criou o ponto da matéria? Ninguém explica. A ciência não explica. A ciência roda e termina na religião, e termina no sagrado, porque não tem explicação. A Bíblia diz que até a natureza vai confirmar que Deus existe. Mesmo que se os seres humanos não creem, a própria natureza é comprovação que Deus existe. Porque um sistema como o nosso, que se mantém, tem que ter um criador, tem que ter uma mão por trás. Até os cientistas... Hoje a gente vai ter a teoria do design inteligente, que já trabalha que tudo vem de uma teoria matemática e tudo tem um criador. Inclusive o nosso DNA está escrito Javé, o nome de Deus, nosso próprio DNA. Procure sobre o design inteligente, que é uma teoria da ciência que prova a existência de Deus.
Então, Satanás não tem todo o poder, ele não está medindo força com Deus, ele já está derrotado. Jesus Cristo venceu Satanás e nos deu acesso novamente à presença de Deus e nós podemos exercer autoridade sobre ele. O que ele falou para Eva, dela nasceriam que pisaria a cabeça, aconteceu, irmão. Jesus não foi tentado, ele não sucumbiu às tentações de Satanás. Ele venceu a morte, venceu o inferno e tem a chave do inferno e da morte. Satanás não tem nem a chave da casa dele. Ele é desabrigado. E como ele é desabrigado, o que uma pessoa que não tem o que fazer faz? Perturba todo mundo, né? Satanás é um inimigo derrotado. Mesmo com sua derrota certa, ele continua sendo chamado príncipe da potestade do ar e Deus deste século. Por quê? Porque a capacidade é muito grande de engano. As pessoas se entregam muito facilmente aos seus assédios. Existe uma grande diferença entre um julgamento e execução de uma sentença. Eu quero falar sobre isso. Teve um julgamento, já teve uma sentença positiva ao nosso favor. Jesus na cruz, ele venceu Satanás. Sabe, quando Adão caiu, nós ficamos no pecado, longe de Deus. Estávamos longe de salvação, não tínhamos direito de salvação. Porque nos afastamos pelo pecado de Deus. O que Jesus Cristo veio e fez? Ele fez julgar isso. Jesus já venceu Satanás. O escrito da dívida que era contra nós foi rasgado na cruz do Calvário. A sentença da cruz, irmão, ela é perfeita e acabada. Então, por que eu preciso fazer alguma coisa? Eu vou já te explicar. Então, peraí. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo venceu, Jesus Cristo nos aproximou de Deus novamente. O escrito de dívida que Satanás tinha, ele conseguiu derrubar o homem, conseguiu matar o homem espiritualmente e fisicamente, porque se nós morremos hoje fisicamente foi por conta do pecado. A sedução que foi aceita, a desobediência, a sedução trouxe a queda. E a gente começa a morrer fisicamente. E agora, como é que eu posso reviver espiritualmente? Por isso que Deus criou esse novo plano, através de Jesus Cristo, para que você tenha a sua salvação. Aquilo foi uma sentença, ou Jesus vencia ou não. E a sentença foi positiva porque ele foi fiel em todas as coisas, ele obedeceu o Pai, ele pagou o preço de sangue por nós, então esse sangue foi muito caro. Então essa sentença foi fiel e acabada, ela foi perfeita. A sentença da cruz, o sangue que purifica nossos pecados e nos purifica de todo o mal. Agora nós podemos ter acesso a Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso advogado, nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote. Agora nós podemos entrar a qualquer momento na presença de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e ter acesso às coisas espirituais, inclusive receber o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo e galgar todas as promessas da graça. Da cruz, podemos ser curados pela cruz, podemos ser libertos pela cruz, podemos receber nossa salvação pela cruz do Calvário. A cruz é a sentença acabada e perfeita, entendeu? E qual é o nosso papel aqui? Só isso basta? Será que só ter essa sentença na mão tá tudo bem agora? A cruz é uma sentença. A quem foi dado? A quem recebe a cruz. Então eu tenho uma sentença. E o que eu preciso fazer com essa sentença? Você está numa audiência, presta atenção. Existe um advogado de acusação, de defesa, existe o réu e existe a pessoa que entrou com a ação. O juiz dá favorável à parte autora. Você ganhou. Agora você tem uma sentença positiva. Só isso basta para você receber alguma coisa? Ou você tem que obrigar a pessoa que perdeu a pagar a sentença? Não é assim no judiciário? O juiz manda o oficial de justiça comunicar a parte que ela perdeu e que ela tem a obrigação a ser cumprida. Agora, aí ele tem que cumprir num prazo que o juiz vai determinar. Se ele não cumprir, começa a execução. O juiz manda executar essa sentença e aí não tem choro nem vela. Vai ter que pagar o que ele deve. É a mesma coisa da sentença da cruz. Nós recebemos a autoridade de Jesus pelo sacrifício dele. Recebemos a autoridade de Deus para resistir e derrotá-lo. Essa é a sentença. Agora, a sentença tem que ser executada. Agora, eu como igreja, você tem que usar autoridade. Isso é execução de sentença. Você agora, crendo nisso, com a sentença na mão, você vai executar e você vai derrotá-lo. Olha só, Efésios 3:10 fala assim, ó. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. O que significa isso?
Quando ele morre na cruz, vence tudo, ele se torna conhecido e toda a autoridade está sobre ele. Então, pera lá. Principados e potestades são isso, demônios, poderes das trevas, sabem que ele venceu. Pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus. Então, quem que vai mostrar que quem tem poder aqui? É a igreja. Para que Deus seja conhecido. Como é que a gente mostra que Deus ele tem poder? Através de exercitar a nossa autoridade resistindo a ele. Os poderes das trevas vão entender que a igreja é pela igreja. Que a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida por Satanás e pelos seus demônios. Olha Efésios 6:12 que fala. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você está lutando contra quem? Contra seu marido, contra sua esposa, contra seu filho, contra seus irmãos. Está errado. Você está brigando com quem? Você tem que brigar contra o diabo, porque a Bíblia fala que a nossa luta é contra a carne, não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados. Então parece que a batalha está sendo convergida para o lugar errado, né? É por isso que a gente tem tanta dificuldade de perdoar as pessoas, porque a gente pensa que tem a ver com pessoas. Tem um projeto maligno sempre por trás dessas coisas, irmãos. Tem sempre um dedo do diabo para tentar te tirar do teu foco, do teu poder, do teu lugar de domínio, de autoridade. Quando você está resistindo coisas que não é para você fazer, ele está tomando autoridade terreno contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua igreja, contra o mundo, contra as pessoas, entendeu? Então você não tem que estar brigando, se rasgando, se acabando contra pessoas. Ele está fazendo guerra, por isso que as pessoas estão em guerra. Um destruindo os outros. Os filhos, o irmão brigando com o irmão. Desde sempre ele causa inimizade entre irmãos. Né? Desde Caim e Abel até hoje a gente está brigando entre nós mesmos. Os seres humanos eles brigam, mas somos todos seres humanos. Todos criaturas da mão de Deus. Não é para a gente estar brigando nem fazendo guerra. Mas ele conseguiu enganar, achar que nós somos inimigos uns dos outros. E ele está tomando autoridade. Esse vídeo aqui é para você desperte sobre isso. Marcos 16, 14 a 17 fala assim, ó. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido que tinha visto ressuscitado. Isso aqui é Jesus chamando a atenção. Logo que ele ressuscitou, ele mandou as mulheres avisarem que ele tinha ressuscitado, que ele apareceu primeiro para as mulheres, não acreditaram. Depois apareceu para 2 discípulos, ó, avisa que eu ressuscitei, não ressuscitaram. Depois ele apareceu para os 11. A primeira coisa que ele fez foi chamar a atenção deles pela incredulidade. Olha só, vocês não acreditaram que eu ressuscitei, eu já tinha falado isso para vocês, que eu ressuscitaria, né? E disse-lhe, depois que ele deu a chamada, ele falou assim, ó, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Olha só, dentro de toda a comissão, dentre os aspectos da comissão, tem um ID que é para dominar e expulsar demônios. Dentro da grande comissão, você tem que ensinar, você tem que ganhar, você tem que falar em novas línguas, exercer os dons do Espírito, mas também tem que expulsar demônio. Por que será que Jesus mandou os homens expulsar demônio, hein? Porque é a nossa obrigação de expulsar os demônios da terra. Expulsar os demônios da nossa família, da nossa vida, da nossa igreja. É a função dos discípulos de Jesus expulsar os demônios. A grande comissão não termina só em ganhar almas, não, mas expulsar os demônios. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por descabelo dos seus pés. Hebreus 10, 12 e 13. Quem é que está esperando os seus inimigos ser colocados embaixo dos seus pés? Quem será? É Deus que está sentado. Jesus está sentado à destra de Deus, esperando desde daqui em diante. Daqui em diante da onde? Desde que ele ressuscitou, desde que ele mandou a ordem de expulsar e dominar sobre a terra, ter autoridade sobre os espíritos malignos, porque ele recebeu toda a autoridade, ele passou essa autoridade. Desde que Jesus recebeu essa autoridade, ele passou para o seu discípulo e está esperando que nós que vamos colocar os seus inimigos embaixo dos pés dele. Não é ele, não. Não é ele que vai lidar com o diabo, não. É nós, é a igreja. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés.
Quem tem que colocar o inimigo embaixo dos pés de Jesus, quem que é? É a igreja, é você, é eu. Ele está esperando você fazer isso, executar a sentença. Não, ele já te deu a sentença favorável. Agora tem que executar e botar essa sentença para funcionar, é eu e você, é a igreja. Ok? Jesus fez um sacrifício perfeito e acabado, assentou-se à destra de Deus, está aguardando, esperando que desde esse dia, que dia? O dia da vitória da cruz, irmãos. Os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quem tem que colocar o inimigo debaixo dos pés de Jesus? É a igreja, que agora tem toda a autoridade. A igreja tem a chave do reino dos céus, ela liga e desliga. A igreja tem patente espiritual. Não há na terra outra força capaz de enfrentar as trevas a não ser a igreja. Não existe a ONU, não existe nenhum tipo de exército, não existe forças bélicas, não existe bombas atômicas, não existe nada que possa resistir o diabo e as forças das trevas. As forças das trevas que é a maior potência do mal. Não é uma bomba atômica. Quem pode destruir, acabar com a tua vida, se você der lugar, é o diabo e seus demônios. É o lugar que nós damos para ele, é o lugar que ele vai ter na nossa vida. Mas você tem uma sentença na mão, é a sentença da cruz, a vitória da cruz sobre os inimigos. Jesus já venceu o diabo, ele disse, agora eu te dou autoridade. A autoridade está na tua mão, agora você vai colocar, eu estou aguardando desde aquele dia, viu? Desde o dia que eu ganhei na cruz a vitória sobre ele, eu estou esperando você colocar ele embaixo dos meus pés. Eu quero pisar sobre ele. Não é você que pisa, Satanás, é Jesus que pisa. Já viram, pessoal? Vamos pisar a cabeça do diabo, irmão, pelo amor de Deus, quem vai pisar é Jesus. Você só tem que colocar o diabo debaixo dos pés dele. A sua obrigação é isso. Como é que você faz? Vencendo os seus assédios, exercendo autoridade, expulsando ele da tua vida, da tua família, libertando as pessoas do mundo das trevas, ganhando espaço, salvando almas, pregando o evangelho, sendo exemplo a ser seguido, não dando lugar ao diabo fazendo o que ele gosta. E quando você faz isso, ele que coloca você debaixo do pescoço dele. Tem gente que o diabo está pesando no pescoço dele desde que ele existiu. Ele sabe disso, mas ele não sai disso, ele não larga esse negócio. Ele já foi para o mundo, já voltou, já se lambuzou na lama, já sofreu igual um condenado, mas ainda está se arrastando. Eu nunca vi uma pessoa tão masoquista. Você tem que parar com isso. Você sabe que o caminho é Jesus. E você é eleito, você foi escolhido para executar uma sentença. Então a igreja, ela é a maior força. É a única força no mundo capaz de dominar e destruir as trevas. Mas ela só faz isso se ela entender o papel dela. Se ela saber exercer autoridade sobre eles. O problema é que a gente tem uma sentença na mão, a gente não sabe nem o que a gente faz com ela, né? Tem gente, eu já vi no meio de cultos, quando o demônio se manifesta, os crentes ficam tudo com medo, sai correndo. Gente do céu, você tem que ir pra cima, meu irmão, expulsar o demônio. Liberar a pessoa, entendeu? E não ficar com medo porque ele tá gritando, porque ele tá esperneando. Se eles fazem mesmo, que eles façam. Coisa que o diabo gosta de fazer é teatro, é sorrir, é falar. Eu vou te matar, vai matar coisa nenhuma. Se você entender a sua postura, a sua posição, você não vai se iludir mais porque um demônio está dando o show. Manda ele calar a boca, mais esse demônio. Não fala com o demônio. Você não tem que falar com o demônio quando ele está manifestado. Os demônios mentem, eles enganam. Você não tem que ficar perguntando como é que é teu nome, por que tu está aí. Você está induzindo a pessoa à mediunidade, porque você está induzindo um espírito maligno falar pela pessoa. Você não grita, você pode falar, cala a boca em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus, sai agora. É assim que você tem que fazer. Você não tem que perguntar o que você quer saber, por que ele entrou lá, onde ele está. Meu irmão, não converse com o demônio não, porque ele vai te enganar. Tem demônio que fala assim, eu já vi uma vez um demônio manifestado num pastor que foi tentar expulsar. Sabe que eu vi isso na minha infância, eu tinha mais ou menos 14 anos, quando eu vi essa presepada dentro da igreja. Ele foi expulsar o demônio falou bem assim, você vai me expulsar? Não, você não tem autoridade sobre mim, não. Você está adulterando com a irmãzinha tal. E apontou para a irmã. O pastor ficou com vergonha. E daí? Se eu fosse o pastor, eu estou fazendo pecado todo, meu Deus, confesso aqui perante todos, estou fornicando, estou adulterando, o Senhor vai me perdoar, agora sai em nome de Jesus, cala a boca. Depois ele resolvia com a mulher, com todo mundo, né? Já estava envergonhado mesmo, aí ele baixou a cabeça, irmão. E o diabo começou a falar todos os detalhes do adultério dele. Já pensou um negócio desse? Cara sem postura, sem posição. O demônio pintou e bordou lá no momento lá da manifestação. Eu vi isso na minha infância. Outra vez eu vi um demônio manifestado numa pessoa
Que a outra foi tentar expulsar e o demônio disse assim: você não tem autoridade sobre mim, porque o demônio que está em você é mais fraco do que o que está em mim. Aí a pessoa se ajoelha. Aí o outro irmão se ajoelhou. Pelo amor de Deus, isso eu era criança vendo essas presepadas. Hoje os demônios não gostam de se manifestar mais. Montou-se as igrejas são frias, né? Ninguém pode... Manifestação de demônio dá até medo, porque é raro isso. Você só vê muito mais nas igrejas pentecostais. Você acha que é ruim manifestação de demônio? Claro que não. As obras das trevas estão aparecendo e você pode expulsar, você pode controlar. Hoje eles não querem se manifestar mais, não. Eles fazem de tudo para não ter uma manifestação, porque eles querem ficar mais tempo dentro das pessoas. A igreja não ora, não jejua, não tem torrente de oração, não tem torre de oração na igreja. Então não se manifestam. Estão ali controlando a vida das pessoas, as pessoas estão achando que está tudo bem com a vida delas. Que eu não preciso confessar meus pecados de 20 anos atrás, eu não preciso pedir perdão. Está tudo bem. É outra estratégia. Nesse novo modelo dessas igrejas neopentecostais, essas modernidades, agora é tudo diferente. Eles não se manifestam mais, não. Eu venho de uma igreja tradicional, que todo culto era manifestação de demônio caindo, gente sendo liberta e sai imediatamente. Agora, você vê isso muito raro. Tem que ter um seminário de libertação, tem que ter uma coisa voltada para que eles porque quando tem um poder muito grande do Espírito, os demônios não aguentam, não. Eles se manifestam porque eles não aguentam, ali é poder demais. O Espírito Santo está sendo negligenciado. É outro grande problema. Não existe mais busca pelo Espírito Santo. As pessoas não sabem nem... Tem gente que nunca foi batizado com o Espírito Santo, eles não sabem, nem buscam, não existe nem estudo sobre isso. Esse é um grande problema. O Espírito Santo está sendo negligenciado. Tá? Por que você precisa fazer isso? Porque há um princípio espiritual de Deus que diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então quem que tem que expulsar o demônio da terra? Satanás está na terra, não está? Está na terra, perturbando todo mundo. Quem que tem que expulsar? Você. Que ele deu a terra foi para nós, para os seres humanos, para os homens. E se ele foi expulso do céu, foi expulso por Miguel e seus anjos. E agora? Ele veio para a terra. Quem tem que expulsar ele daqui? Somos nós, irmãos. Ou você expulsa ou ele vai ficar. Ele não sai, não. Para expulsar Satanás da terra, tem que ser o homem. Para expulsar Satanás do céu, foram os anjos. Para expulsar da terra, tem que ser nós. Simplesmente. A igreja executa a sentença contra o mal. Olha só. Tem um salmo que fala sobre isso, Salmo 149. Exultem de glória os santos. Cantem de alegria nós, os seus eleitos. Estejam na sua garganta altos louvores de Deus, e na sua mão espada de dois gumes, para exercerem vingança sobre as nações e castigo sobre os povos, para prenderem os seus reis em cadeias, isso aqui são demônios, e seus nobres em grilhões de ferro, para executarem contra eles sentença escrita. O que será honra para todos os santos. Está aí o salmo que fala que você tem que executar a sentença. A executar a sentença é papel nosso. Que sentença é essa? A sentença da cruz. Executar a sentença da cruz é honra para a igreja. Isaías fala disso. Olha só. Isaías 13, 2-4. Alçai uma bandeira sobre o monte elevado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordem aos meus santificados. Quem está falando aqui? Deus. Sim, já chamei os meus poderosos, os meus valentes, para executarem a minha ira, a sua sentença. Os que exultam com minha majestade, os que com exultação se orgulham. Já se ouve a gritaria das multidões sobre os montes, como muitos povos, o som do rebuliço de reinos e de nações congregados. O Senhor dos exércitos passa a revista o exército de guerra. Quem que é guerreiro aqui de Deus? Ele está passando revista no exército, está sabendo se você é um bom guerreiro, se você sabe o que você tem na tua mão, e se você sabe executar o poder que ele te deu. Executa em minha ira. Ele está falando, esse salmo, essa passagem fala que o Senhor está passando revista no seu exército, está procurando guerreiros com autoridade, que entende o seu real papel, e o que entende o que ele tem, que ele te deu na mão, que ele sabe exercer autoridade. Se você tinha medo de demônio, agora você está sabendo que você tem muita autoridade sobre eles, né? E você sabia que Deus tem um enigma? Olha só o enigma de Deus. Aquele que foi expulso do céu veio para a terra e foi responsável pela expulsão do homem da presença de Deus, levando o homem a pecar. Então quem foi expulso do céu? O diabo. Ele veio para a terra,
foi responsável pela expulsão do homem da presença de Deus, levando o homem a pecar. E o enigma de Deus qual é? Agora o homem recebe a autoridade daquele que veio do céu. Quem veio do céu? Jesus. Se tornou homem e venceu. E entregou para o homem a autoridade para expulsar da terra aquele que um dia foi responsável pela sua expulsão do Éden. Eita Deus! É forte. Entendeu qual é o enigma de Deus? Ah, você que foi expulso do céu, diabo, você causou a expulsão do meu filho do jardim do Éden, não foi? Porque você levou ele a pecar. Agora eu vou te fazer um negócio. Eu vou me encarnar, eu vou receber autoridade através do meu filho Jesus Cristo, porque ele vai te vencer. E ele vai dar autoridade ao meu filho que você expulsou do jardim do Éden para te expulsar da terra, porque a terra eu dei foi para ele, não foi para ti. Porque você foi responsável pela expulsão dele do Éden. Agora ele pode reconquistar o Éden. Agora, o segundo Adão não pecou. O segundo Adão é Jesus Cristo. Ele te deu autoridade para você agora expulsar quem te expulsou do teu lugar. Retome o teu lugar na terra. Não permita mais Satanás dominar a tua casa, dominar o teu casamento, dominar a tua igreja, dominar a tua vida. Tome o teu lugar, porque é um enigma isso de Deus. Ok? Entenderam? Através de Jesus Cristo nós temos autoridade para tirar ele da terra, para expulsar ele do nosso Éden, Qual é o teu Éden? Pode ser o teu Éden, teu casamento, pode ser a tua vida espiritual, meu irmão. Pode ser os dons que Deus te deu. O teu Éden pode ser o presente que Deus te deu, os teus filhos. Pode ser alguma coisa que ele tá brigando, ele tá tomando de ti. Faz ele te restituir 10 vezes mais do que ele te roubou. Obriga ele te dar. Mas olha só, é na santidade, entendeu? É exercendo a autoridade que Deus te deu. É assim que você vai vencer. Você vai vencer ele dessa forma. Não é dando lugar para ele que você vai vencer, meu irmão. Não é sucumbindo aos prazeres da carne. Não é entregando o teu melhor. Tem mulheres que entregam a sua virgindade para um homem qualquer, ao invés de obedecer o que a Bíblia está falando, que é para entregar no casamento, para o homem que Deus escolheu, para o homem que vai te abençoar, que vai te amar. Entregam o que há de melhor para o inimigo. As pessoas estão se relacionando sexualmente uns com um monte de gente. Mas foi assim que Deus criou? Não, nós somos criados para viver como princípio, não por instinto. Quem vive se relacionando com um monte de... é cachorro, eles vivem por instinto. Você não tem que se relacionar com um monte de gente porque você está carente, meu irmão. Você tem que se amar, você foi comprado por preço de sangue. Você recebeu uma sentença poderosa contra o inimigo. Prazer momentâneo, não troca a tua primogenitura por um prato de lentilhas. Não troca a tua salvação por migalhas, por carência, por pessoas, por confusões, sei lá por quê. Tanta coisa que faz você cair. Você é precioso, você é poderoso, você tem poder sobre você, porque Jesus te deu esse poder, entendeu? Você é a imagem de Deus. Tem um enigma que Deus traçou de forma inteligente para que você hoje consiga expulsar o diabo da sua vida. Meu amigo, acredita no que Deus está falando para ti. Vença o inimigo, você tem uma sentença, é só executar ela. Agora, para ter autoridade, você tem que ser obediente, entendeu? Você tem que acreditar no que Deus está falando. Não tenta expulsar o diabo se você está todo errado, não. Se conserta primeiro. Seja uma pessoa afinada, né? Reta com a palavra. Aí depois você pode executar a tua sentença, porque a autoridade vai estar sobre você. Você pode fazer qualquer coisa, você pode ganhar alma, você pode expulsar demônios, você pode curar enfermos, você pode ter os dons, você pode fazer qualquer coisa. Você pode ligar e desligar qualquer coisa, você pode pedir, ele vai te dar. Há muitos cristãos vivem mal porque não sabem nada sobre a Bíblia, não sabem ter autoridade, não acreditam, não têm fé, não sabem o que tem e que Deus reservou para ele. Esse vídeo aqui é para você despertar. Nós temos uma sentença e temos autoridade sobre as trevas. Você tem a sentença. Agora é o seguinte, se amarra com essa sentença, meu amigo, e vai executar ela. Para de ser prisioneiro de Satanás, bota ele na cadeia, só lhe deu glória. A Deus toda glória, a Deus todo louvor, a Deus todo domínio, a Deus todo poder sobre o século dos séculos. Você é filho de Deus. Se comporte como filho de Deus. Reaja como filho de Deus. Receba as promessas que Ele te deu. Você é rico em glória. Você é rico, você é cheio das promessas de Deus.
Você foi comprado por preço de sangue. Você não foi feito para viver sob o jugo do diabo, não. Amém? Que essa palavra tenha edificado a sua vida e tenha feito você entender o poder que você tem. O poder na mão que você tem. Seja uma pessoa alinhada com Deus. Se você, ó Senhor, eu estou fechado contigo e não abro. O Senhor falar para mim, eu vou acreditar agora. Eu vou cumprir o meu chamado. Eu vou andar na tua direção. Não vou mais ser esse derrotado. Não aceito o diabo mais dominando minha vida, nem a minha família. Eu entendi agora que eu tenho uma sentença. Eu tenho um poder sobre ele. Mas também eu aprendi que eu tenho que me santificar, que eu tenho que me purificar. Eu tenho que andar conforme os teus mandamentos para poder ter êxito sobre o diabo e sobre as trevas. Entendeu? É bem simples. Você é uma pessoa cheia de autoridade, mas o problema é que muitas vezes você não sabe nem... Você nem sabia disso, não era verdade? Mas agora esse estudo abriu a tua mente. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém. Tem gente que não sabe que tem autoridade, sabia? E nem sabe que Satanás está no meio de tudo, no meio do mundo, no meio de tudo. Está fazendo coisas, está dominando o sistema governamental e todos os lugares da educação, a religião. Muitas seitas que se levantam contra a palavra de Deus, ele está em todo lugar. Mas você que é cristão genuíno, você tem uma sentença sobre ele. A igreja tem que marchar, tem que ganhar território, tem que conquistar, tem que trazer mais pessoas para o reino, para aumentar o quê? Os soldados. Deus está passando revista no exército. Ele vai passar sobre você e vai ver se você é um soldado qualificado para a batalha. Seja um guerreiro do Senhor, valente, poderoso, que sai da sua posição, não sai da sua posição, não se desvia. Não sai do lugar do Todo-Poderoso. Fique do lado de quem pode mais é o Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida. O Senhor te traga luz a cada dia, entendimento ao teu coração. Pai seja convosco, um abraço a todos. Compartilha esse vídeo se você gostou e dá um joinha aí, um like. Coloca um curte que você curtiu no vídeo para impulsionar ele, amém? Muitas pessoas precisam ver essa mensagem, assim como você, amém? Deus te abençoe, Pai seja convosco.